Olá, eu sou o Dr. Frederico Arruda, médico ortopedista, entusiasta da IA, tá? E essa é mais uma aula do curso de Inteligência Artificial para Profissionais de Saúde. A inteligência artificial no apoio à gestão, regulação e organização do trabalho. Como a inteligência artificial pode organizar o caos da gestão de saúde, como tarefas, fluxos, indicadores e comunicados que a gente diariamente tem que fazer, né? Então, basicamente, o papel do gestor, né? O gestor de saúde, ele está sobrecarregado, ele é um profissional de saúde numa posição que acumula, né, várias funções. Então, ele simultaneamente ele tem uma função clínica, função administrativa, muitas vezes ele é professor, né? Então ele também tem uma função pedagógica, tem a questão regulatória. E às vezes ele tem até uma função de mentor, né? Então, o gestor está sobrecarregado. O resultado é uma rotina fragmentada, dominada por e-mails, por mensagens no WhatsApp, reuniões, relatórios em cima de relatórios, cobranças de indicadores, e muitas vezes esses dados estão fragmentados, não estão organizados para embasar as decisões mais importantes. Então, sobrecarga administrativa, decisões sem dados, então isso é uma questão de atenção para cada gestor, e acúmulo de papéis, né? Quanto do seu tempo de gestão é gasto com organização e quanto com decisão real. Então, a inteligência artificial vem nos ajudar, principalmente nessa organização. Ela não decide, né? Quem decide ainda é a gente, mas a gente tem que estruturar esses dados de uma melhor forma e que vá embasar as nossas decisões de uma forma mais assertiva. O que a inteligência artificial pode fazer pela gestão em saúde? A inteligência artificial não é apenas uma ferramenta clínica. No contexto da gestão, ela atua como um assistente de alto desempenho, capaz de organizar, redigir, resumir, estruturar informações com velocidade e consistência que nenhum processo manual consegue oferecer. Então, o que a gente vai delegar à inteligência artificial? Organizar pautas, atas, comunicados de reunião, estruturar relatórios de indicadores de produtividade, apoiar a análise de fluxo e identificar gargalos, rascunhar memorandos, ofícios e comunicados internos, resumir portarias. Tem quem nunca se deu com uma portaria lá de 100 páginas, 200 páginas e que a gente tem que, naquela semana, já ter a ciência do que diz aquela portaria e aplicar ela, né, o quanto antes. Então, resumir portarias, resoluções e editais regulatórios, né? Então, isso a IA consegue nos auxiliar. O que a gente não pode delegar à IA? Decisões estratégicas de alto impacto, gestão de conflito interpessoal, negociações institucionais sensíveis e políticas e julgamentos éticos sobre pacientes e colaboradores. A inteligência artificial organiza e apoia. A liderança e a decisão final permanece com o gestor. Então, a inteligência artificial na organização de tarefas e reuniões. Essa eu utilizo demais. Reuniões consomem tempo. Numa reunião tem múltiplas opiniões, várias opiniões, vários pontos de vista. A inteligência artificial é possível transformar essas anotações e até a opinião da pessoa. Você pode gravar essa reunião ou simplesmente ir anotando. Então, ela consegue resumir e transformar essas anotações em um documento formal. Um documento que você pode passar para cada um daqueles que estavam ali na reunião para aprovar ou não, assinar, né, ali ou não. Então, antes, a inteligência artificial para organizar uma pauta a partir de pendências listadas pelo gestor. Então, durante, registre os pontos-chave em textos brutos, sem preocupação com formatação. E depois, use a inteligência artificial para transformar as anotações em ata formal,
com responsáveis e prazos. Então, o que é mais ou menos isso aqui? Você pode, durante a reunião, usar um gravador, o gravador do seu próprio celular, ou você pode ter o secretário, né, fazer todas aquelas anotações de cada ponto de vista, ponderações de cada pessoa. Ele pode fazer isso manual. Depois você vai carregar isso no seu chatbot, né, no sua inteligência artificial, e vai colocar um prompt. Ó, organize as anotações abaixo em ata de reunião, com os campos data, participantes, pontos discutidos, decisões tomadas e responsáveis e prazos. E aí a inteligência artificial ela vai te transformar essas anotações, seja por áudio, seja por vídeo, você tirou foto das suas anotações, ou até mesmo anotando diretamente no Word, você carregando para a inteligência artificial, ela vai transformar isso, né, de uma forma estruturada numa ata da reunião, por exemplo, ou simplesmente nos temas que foram discutidos naquelas reuniões e os prazos e as tomadas de decisões para cada responsável. Então, isso aqui eu uso na minha rotina do dia a dia, uso em cada reunião que eu participo. É uma forma até de organizar e ver quais são as demandas que tem e os prazos que eu tenho. A inteligência artificial pode nos ajudar também na comunicação institucional, como redigir comunicados, ofícios e memorandos, consomem nosso tempo e o impacto nas tarefas do dia a dia. A IA permite gerar rascunhos em segundos, adaptando o tom e a linguagem para o público certo, desde a equipe operacional até a alta direção, com qualidade e consistência. Então, o que a inteligência artificial nos ajuda? Comunicados internos, ofícios e memorandos, e ela consegue adaptar a linguagem. Às vezes você tem uma mensagem que você tem que passar tanto para um colaborador quanto para a alta direção, e você consegue adaptar essa linguagem para cada público. O prompt que a gente utiliza é redija um comunicado interno formal informando. Aí você vai colocar o tema para o público. Aí você vai colocar o público. Equipe de enfermagem, médico, gestores, alta gestão. E aí você vai colocar também o tom. O tom ele tem que ser formal, ou tem que ser um tom mais acessível, né? E as informações principais que você quer nesse comunicado. Então, o resultado é um rascunho em segundos, você deve revisar isso e, lógico, isso vai te gerar um ganho de tempo, um ganho de eficiência nesses comunicados institucionais. A inteligência artificial no apoio à regulação e lista de espera. Então, isso daqui já está sendo utilizado, tá? A regulação em saúde pública ela envolve várias filas, priorização de casos e controle de vagas. Então, é um processo complexo, com grande volume de informação e alto impacto na assistência. A inteligência artificial pode organizar e estruturar esse trabalho sem jamais, lógico, substituir a decisão do regulador. Então, ela pode te ajudar em critérios de priorização, organizar esses critérios seguindo o protocolo do próprio SUS, do Ministério da Saúde, com clareza e consistência. Ela pode te ajudar a redigir pareceres técnicos, né, com redigir justificativas técnicas para autorização e pareceres de procedimentos de alta e média complexidade. E ela também vai te ajudar em fazer resumos clínicos, regulatórios, resumo histórico clínico do paciente, apoiando aquela decisão, né? E também ela vai te ajudar em relatórios de fila, estruturar os relatórios de fila de espera para apresentação à gestão em dados organizados e legíveis. Tá? Lembrando, é um assunto delicado, né? A decisão de regulação continua sendo responsabilidade exclusiva do regulador. Ele tem que ser habilitado e treinado para isso. Mas a inteligência artificial te ajuda a organizar esses dados, tá?
e te ajuda, lógico, na decisão final. O caso prático, o regulador escreve manualmente um parecer técnico de justificativa para um procedimento de alta complexidade, processo que demanda tempo. Ele tem que consultar protocolos, revisar CID, estruturado, tá? E quando você usa a inteligência artificial, simplesmente você carrega esses protocolos para o chatbot e você coloca o resumo clínico daquele paciente, tá? Lembrando que tem que ser anonimizado. Então você já consegue ter esse parecer aí com em torno de 5 minutos. O prompt que a gente utiliza nesses casos com base nas informações clínicas abaixo, elabore um parecer técnico justificando a necessidade de procedimento. Então, pode ser uma cirurgia. Eu vou dar um exemplo na minha área, uma prótese de quadril. Então, conforme protocolo do SUS, utilize uma linguagem formal e coloque ali os dados do paciente. Então, isso aí você consegue já gerar um relatório, um parecer técnico bem rápido. A inteligência artificial no monitoramento de indicadores. Quem nunca se deu aí com indicadores hospitalares, com indicadores de eficiência, de atendimento, né? Então, cada vez mais a gente tem a nossa prática do dia a dia voltado aí com indicadores, né? Sendo avaliada com indicadores. Então, indicadores hospitalares são a linguagem de gestão baseada em evidências. Mas transformar dados brutos em narrativa gerencial clara exige tempo e habilidade analítica. A inteligência artificial faz essa tradução dos dados em análise de uma maneira rápida, gerando interpretações que ali o gestor vai revisar, né, e vai ajudar o gestor na sua conduta, na sua tomada de decisão. Então, indicadores essenciais que a inteligência artificial pode te ajudar: taxa de ocupação de leito, tempo médio de permanência, taxa de reinternação em 30 dias, satisfação do usuário, NPS, produtividade da equipe, seja a equipe específica ou de turno, né? Então, cada um desses indicadores, cada vez mais, o uso aí de planilhas, né? Excel mais o chatbot mais a inteligência artificial está em uso aí no dia a dia dos gestores. Então, como a inteligência artificial pode ajudar? Ela ajuda a interpretar planilhas, os dados brutos e coloca isso numa linguagem gerencial mais compreensível. Ela tende a identificar padrões e tendências, né, a partir da análise desses dados, e ela também gera uma narrativa de desempenho para o relatório mensal ou apresentação à diretoria. Tá? Então, um dos prompts que a gente utiliza, basicamente, a gente tem esses dados numa planilha, a gente carrega essa planilha para o chatbot, e aí você vai usar esse prompt. Ó. Com base nos dados de indicadores abaixo, redija um parágrafo de análise de desempenho para o relatório gerencial mensal, destacando pontos positivos à área de atenção. Então, aí os dados você pode simplesmente colar aquela planilha com os seus dados. Lembrando que isso aqui pode te ajudar, né, em várias coisas. Como eu já disse, o NPS e tempo de permanência, ele pode te ajudar em vários insights, tá, gerenciais. Então, inteligência artificial para resumir documentos regulatórios. Portarias do Ministério da Saúde, resoluções da ANS, editais de financiamento são documentos extensos, densos e de difícil leitura, né? Mas cujo o conteúdo impacta diretamente na operação do serviço. Então, a inteligência artificial pode extrair o essencial desses documentos, dessas portarias, dessas resoluções, em minutos, sem que o gestor precise ler dezenas de páginas. Então, basicamente, a gente pega esse documento, essa portaria, cola no chatbot, solicita uma extração, né, peça o objetivo principal, quem é afetado, obrigações práticas, prazos e pontos de atenção para os gestores, e aí o que a inteligência artificial vai te entregar, você vai ter que revisar
né? E até para poder tomar decisões, está embasado em tomar as decisões e etc. Geralmente, o prompt que a gente utiliza é: leia o documento abaixo e extraia o objetivo principal, quem é afetado, quais as obrigações práticas, prazos relevantes e pontos de atenção para gestores de serviço em saúde. E aí você cola o documento, a portaria do Ministério, a resolução da ANS e vai ter esse resultado. Aí é importante, né, que você verifique o documento original antes de tomar uma decisão, né? Você tem que verificar se a entrega da inteligência artificial está batendo com o documento original, tá? Mas com certeza esse é um trabalho bem mais ameno do que ler páginas e páginas de uma resolução, de uma portaria do Ministério da Saúde, da ANS e etc. Transparência nas decisões gerenciais com inteligência artificial. O uso da IA na gestão traz um risco real e subestimado. Decisões tomadas com apoio da inteligência artificial sem registro adequado podem ser questionadas quanto à sua fundamentação técnica e ética. Então, transparência não é burocracia, é governança responsável e condições para sustentabilidade da instituição. Então, documente o uso. Então, registre sempre que você está usando a inteligência artificial no apoio da elaboração daquele documento. Sempre quando esse documento for relevante. Então, você tem que registrar que você está usando inteligência artificial para analisar ou para elaborar aquele documento. Arquive os dados originais. Então, sempre quando você vai usar um documento ou elaborar um comunicado, você tem que arquivar aqueles documentos originais e dizer que você, a partir dali, você usou a inteligência artificial para fazer um memorando, para tomar uma decisão e etc. Então, a decisão humana verificável. Garanta que a decisão final tem embasamento humano identificado e não apenas o output da inteligência artificial. Então, aquele resultado que a inteligência artificial te entrega, ele tem que passar por uma verificação humana. Bom, quem vai ser o responsável vai ser o humano. Então, é importante aí que a gente tenha essa transparência, né, nas decisões dos nossos gerentes. E, com certeza, o que a inteligência artificial te entrega depende muito do input, do dado que você vai entregar para ela. Então você não pode criar dados do nada, tá? Dados fictícios, não pode entregar dados de nada. Então a maneira como você trabalha esses dados e entrega para a inteligência artificial é importantíssima para que você não tenha um output, você não tenha uma coisa gerada para a inteligência artificial e não seja correta. Tá? Então, um quadro de aplicações da inteligência artificial para a função gerencial. Então, coordenador de equipe, elaboração de ata de reunião a partir de anotações brutas. Então, o prompt recomendado é de ata com responsáveis e práticas. Função de gestor de regulação, redação de parecer técnico para procedimentos de alta complexidade. Diretor clínico, análise narrativa de indicadores para relatório mensal. Líder do setor, rascunho de comunicado interno para equipe operacional. E, no caso de um gerente administrativo, resumo executivo de portaria ou resolução regulatória. Sempre com um prompt voltado para cada área. Então, mais um exercício prático para você testar aí. Você escolhe uma função da tabela. Então, você vai pegar aqui uma função, por exemplo, gerente administrativo, resumo executivo de portaria e resolução regulatória. Então, você vai escolher uma função, tá? Vai usar aquele prompt em que a gente indicou, vai baixar aquela portaria para o chat GPT, o Gemini, Perplex, a inteligência artificial que você preferir, e vai aplicar aquele prompt.
ela vai te entregar o resultado, vai te entregar o resumo daquela portaria, os principais pontos dela, e você vai avaliar aí se isso realmente foi útil para você, o tempo que isso levou, e quais barreiras institucionais existem para adotar esse fluxo no seu serviço. Barreiras reais à adoção da inteligência na gestão em saúde. Resistência cultural, tá? Desconfiança do profissional e do gestor de saúde. Falta de protocolos, ausência de diretrizes institucionais sobre quando, como e com quais dados a inteligência artificial pode ser utilizada. Infraestrutura limitada, acesso à internet difícil, dispositivos desatualizados e políticas de TI que bloqueiam as ferramentas de inteligência artificial. E a lacuna da capacitação. Profissionais motivados, mas sem treinamento estruturado, não vão ter uma forma produtiva de adoção da inteligência artificial. A superação dessas barreiras começa com pequenas vitórias práticas, como ouvir essa aula, por exemplo. Tá? Então, identificar, testar, avaliar e incorporar a inteligência artificial no seu dia a dia. A inteligência artificial na gestão, né, lidere de verdade. A inteligência artificial na gestão não substitui a liderança, ela libera o gestor para liderar de verdade e não preencher formulários, tá ok? Então, isso é mais uma aula do curso de Inteligência Artificial para a Saúde. Meu nome é Frederico Arruda.